Com a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu vou tratar nesse vídeo é o assunto sobre a pastora, a Flor de Lis. Eu queria primeiro dizer que eu não vou entrar no mérito da denúncia dela, porque não cabe a mim. Uma que eu não sou investigador, uma que eu não sou promotor, outra que eu não sou juiz. E isso cabe a quem é de direito, né? Investigar, denunciar e prender, correto? Isso não vem ao caso. A minha questão que eu quero tratar aqui é a respeito daquilo que eu sempre tenho dito, é que se você ter um pregador como o teu mediador, ou você ter um mediador que é como teu pregador, a tendência sua é ser enganado. Porque nós não precisamos de outros mediadores, a não ser o que nós já temos, que é Jesus. O que passa disso não provém da verdade. Paulo, mas não temos que pregar, Paulo não pregou. Essa expressão é uma expressão usada. Talvez na compilação bíblica, ou quem quis, quando foi escrita, foi colocado esses termos. Mas, na verdade, o anunciador de boas novas não tem nada a ver com pregar. Pregador é Jesus. Foi Jesus que trouxe isso da eternidade. Nós só replicamos, nós só copiamos, nós só anunciamos aquilo que o pregador nos deu, que é o que Jesus disse, orientou e determinou. Por exemplo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem diz isso é Jesus. Então devemos seguir a Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Nós não podemos substituí-lo, já que o próprio Deus, na antiga aliança, falava através dos homens, os profetas. Mas agora Deus fala através do seu Filho, Jesus. Entendeu por que Jesus é o nosso único mediador? Porque não é possível que Deus se arrependeu de ter colocado Jesus e depois agora se arrependeu de ter colocado Jesus, colocou agora Davi Miranda, Malafaia, R.R. Soares, Gedeti Gueiros, Esteve Hernandes. Não é possível que Deus se arrependeu de ter enviado Jesus como nosso Redentor e pastor e mediador. Isso não tem nenhum sentido. Mas Paulo, mas não é Deus que colocaram eles? Não. É eles que se colocaram entre Deus e você. Então, por isso que eu estou tentando explicar aqui, para que você não venha ser uma vítima desses abusos religiosos. Correto? Muito bem. A Flor de Lis, a deputada, que foi denunciada como autora, mandante do crime do marido pastor, também não vou entrar no mérito das questões, o porquê que isso aconteceu entre eles, não é meu problema isso. Isso é problema da justiça. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês lembram dos milhares de seguidores dessa mediadora, pastora mediadora, porque uma vez é pastora, é pregador, virou pregadora oficial de alguém, ela passa a ser mediadora de alguém. É assim que funciona. O mensageiro não, o mensageiro ele entrega a mensagem e segue seu caminho. E a pessoa decide, quando ela abrir a mensagem, ela ouvir a voz do Pai através do Filho, ela decide se quer seguir a Deus, se quer seguir a Jesus ou não. É uma decisão pessoal. Então não sou eu que vou fazer essa pessoa ser minha seguidora da minha igreja, para que essa pessoa se sinta que é seguidora de Jesus. Não. Quem é seguidor do Senhor Jesus não pode ser seguidor de igreja alguma. Porque ele vai terminar obedecendo à mediação desses pastores. Quem é dependente das pregações religiosas de um ícone religioso, de um líder religioso, esse não depende de Jesus. Porque ele já tem na vida dele o pastor na vida dele, o mediador na vida dele.
o ungido da vida dele. Deu para entender? Mas ainda não é isso, ainda não é essa a questão que eu quero entrar. Eu quero entrar é o seguinte. Quando essa senhora vem apresentando como pastoras ungidas, representantes de Deus na terra, que media entre Deus e você que é seguidor. Você não tem a mínima ideia de que se a polícia, se as investigações não tivessem chegado nela, se os promotores não tivessem chegado nela, você tem a ideia de que agora, nesse exato momento, ela ainda era sua santa? Ela ainda era sua mediadora? Ela ainda era sua pastora? E conforme a denúncia, parece que houve 6 tentativas de envenenamento ao pastor, ao mediador. Era outro mediador também, ao pastor que perdeu a vida. Correto? A pergunta é: enquanto as tentativas de assassinar este homem, ela não estava cheia do suposto Espírito Santo? E quando matou e chorou sobre o túmulo do marido, ela não estava cheia do Espírito Santo ali, através do seu chororô, e enganando as pessoas, e vocês acreditando nessas mediações? Se não tivesse descoberto, ela continuaria sendo santa, como muitos hoje está escondido, aprontando na história das falsas mediações de padre, pastores, pregadores. Um exemplo lá, o padre lá de acho que é Goiânia, né, de Goiás, eu não sei de onde é, do estado, que está construindo uma catedral. Ele não estava cheio do Espírito Santo de Deus enquanto tacava a mão no dinheiro dos fiéis? Enquanto o dinheiro para construir a suposta casa de Deus, porque quando querem construir uma casa de Deus é porque não acredita que Deus habita no coração dos fiéis. E nem os fiéis acreditam que Deus habita nos corações delas. Por isso esses bilhões investiram para construir uma suposta casa que Deus rejeitou lá quando Davi queria construir uma casa para Deus. E Davi teimosamente preparou o material para o seu filho teimosamente construir Salomão. E graças a Deus, a promessa que Deus fez a Davi, que ele não aceitou, que ele não entendeu, que ele não deu a mínima, se cumpriu na vida de Jesus quando ele fez de nossos corações morada do Eterno, templos do Espírito Santo. Espírito Santo do Pai, de Deus. Para diferenciar desse Espírito Santo conivente com mentiras e com engano, que mata pessoas, engana a pessoa. Com o Espírito Santo conivente lá com Jim Jones, por exemplo, que assassinou 960 pessoas, ele cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo do Pai não tem nada a ver com esse Espírito Santo que manipula as pessoas através desses falsos mediadores. É por isso que Paulo até escreveu sobre isso. Por não derem crédito à verdade, eu enviarei um espírito de mentira para que vos engane. O próprio Deus faz isso. Fez lá com Saul também. Saul era profeta. Mas o espírito enviado da parte de Deus ia atormentar Saul. É isso. Quando a pessoa não quer a verdade, um espírito de mentira vai vos enganar. Isso não tenha dúvida disso. E com toda requinte de santidade possível. Para parecer ser Deus no seu coração. Para habitar na sua vida, na sua mente, no seu coração, sentando no seu coração como se ele fosse Deus. É isso que esse espírito do engano, do eu, tem feito na história da humanidade. Por isso aqui Jesus deu aquela palavra lá: sai dela, povo meu. Sai desse sistema, sai desse modelo, sai dessa dependência religiosa. Porque você é a morada do Espírito Santo do Pai. Você passou a crer no Senhor Jesus, ele habita na tua vida, ele é o teu único pastor. O pastor que dá a vida, não esses pastores que não dão a vida. E em alguns casos, como é da Flor de Lis, por exemplo, em vez de dar a vida, tirou até uma vida. E você, seguindo, acreditando
que é o Espírito Santo, que está na vida dessas pessoas, para guiar você até Deus, para mediar entre você e Deus. Por isso que você não consegue sair disso. Por isso que a dependência cada vez mais aumenta das pessoas, dependendo de igreja, dependendo de pregadores, de pastores, de padre, de pai de santo, de rabino, de mestre, de ancião. Porque as pessoas não querem entender que Jesus deu a vida por elas na cruz. E na cruz do Calvário, Pai, tudo está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. E ele roga ao Pai para que o Espírito Santo do Pai venha e te ensine, te doutrine. Para que ninguém precise te ensinar. Para que você não fique dependendo de um guru religioso, de um pastor religioso. Para que não aconteça com você, na tua vida, tua família, como você está vendo um fato notório na sociedade. Uma pastora cheia do Espírito Santo, enganando muita gente e tirando a vida do marido. Onde a falsa santidade se preocupava em não desfazer o casamento porque chamava atenção. Mas matar e podia. Ela só não contava que o crime poderia ser descoberto. Por que você acha que o seu líder espiritual ele é santo? Por que você acha que o teu pastor, o teu padre, o teu pai de santo, ele é santo para você? Ele realmente fala, media entre Deus e você através da pregação dele. Por que você acredita? Por quê? Porque ele parece ser santo? Porque ele diz que ele é santo? Porque em uma parte dos atos da vida dele durante o dia, você vê que são atos bons. Você acha mesmo que isso é suficiente para que você possa depender de um homem santo na sua vida, como teu guru espiritual, teu pastor espiritual? Eu vou dizer para você uma coisa aqui, que você não vai acreditar. Se um ser humano, seja ele qual for, levar 23 horas e 59 minutos em jejum e oração, falando coisas bonitas, elogiando Deus, cantando para Deus, se ele levar por dia 23 horas e 59 minutos, demonstrando santidade para você, 1 minuto pode ser a diferença. E você não tem ideia do que pode ser esse minuto. Pega esse minutinho, discute com uma pessoa dessa, tenta, né? Porque o ser humano ele magoa. Quem não já foi magoado e quem não magoou? Eu já magoei, já fui magoado. Mas você não tem a ideia daqueles que você pensa que são santos, são uma espécie de semideuses aqui na Terra. Discute com ele lá. Quer ver um exemplo disso? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você vai trabalhar em uma tesouraria de uma igreja evangélica, rica, poderosa. Aí, lá você descobre que o líder ou um grupo dos líderes, geralmente quando esses escândalos acontecem, tem sempre um grupo que é o paredão para não chegar no cabeça. Se caiu cabeça, cai o resto. Então não pode cair o cabeça. Eles vão proteger a igreja de todos os lados, de todos os jeitos, para não atingir o cabeça, que é o líder, o dono, é o fundador. Certo? Aí você descobre que ele está metendo a mão no dinheiro da igreja. Pede para ele subir no topo do prédio, lá no terraço, bem no topinho, 18º andar. Chama ele bem assim na beira, assim, e diz assim: eu descobri, pastor, meu pastor, meu mediador. Você não vai dizer isso, né? Pastor, eu descobri que o senhor está metendo a mão no dinheiro dos dízimos. Dízimo que já é uma mentira religiosa que foi criada por Moisés lá para os filhos de Israel, que as igrejas evangélicas, as filhas do catolicismo, copiou da mãe católica, e por isso elas praticam esse DNA da mãe, mas na verdade os discípulos de Jesus nunca receberam dízimo, nunca pediram dízimo de ninguém, principalmente para construir templo para Deus morar, coisa que Paulo batia de frente, dizendo aos atenienses, né? Veja que vocês são muito religiosos, eu quero apresentar a vocês um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens e não requer nada das mãos do homem como se ele precisasse de alguma coisa, correto? Então, aí você chega para o teu pastor e fala: ó, pastor, eu descobri que o senhor
está metendo a mão no dinheiro dos dízimos. Você não vai dizer para ele que o dízimo que não deveria ter recebido, porque isso é uma farsa, né? Jesus disse, quando quiser dar alguma coisa para mim, dê a esses pequeninos, que são os necessitados. Não dá para a igreja que já é rica, que tem um templo que é 2, depois 2 que é 3, aí quando chega em 4, 5, 10 mil templos, aí se gloria e diz, viu como a obra de Deus é próspera? Viu como Deus está prosperando aqui na sua obra? Conversa fiada. Se tiver 1000 templos, vai ver o salário do líder, da mulher do líder, vai ver o salário do neto do líder, vai ver o salário que tem um papagaio, o cachorro, o gato do líder, vai ver o salário que tem um cunhado, a cunhada, a tia, a mãe, a sogra, aí a mulher, a ex-mulher. Olha, são tantos que passam ali a mamar legalmente. É um empregado na tesouraria, é outro empregado ou no banco da igreja, é outro empregado na gráfica da igreja, é outro empregado na gravadora da igreja, aí todo mundo vira presidente, todo mundo vira... Aí com o tempo todo mundo vira doutores e a maioria chupando o dedo. Mas vou voltar aqui ao assunto. Vamos voltar ao assunto aqui. Aí você simplesmente diz assim, olha pastor, eu descobri um desfalque de dinheiro no caixa da igreja. Que não deveria nem ter, né? Porque, na verdade, na antiga aliança, o dízimo era para cuidar das viúvas, dos mendigos que peregrinassem nas terras de Israel e para o órfão. E o que sobrava, que era 1%, tinha que sobrar 1%, que era para manutenção do culto levítico. Não culto evangélico, viu? Culto levítico. Então não sobrava dinheiro. Deu para entender? Não sobrava. Era para ajudar as pessoas. Mas Jesus, não tendo pedido dízimo para aquele que nascesse nele, aqueles que nascessem do Espírito, Jesus nunca pediu esses dízimos, porque quando Jesus cita os dízimos lá em Mateus, ele está citando um texto da velha aliança, que era uma lei para os judeus, para os filhos de Israel, que estava ali para os sacerdotes, principalmente, que em Malaquias, quem roubava não era o povo dava os dízimos, que era grãos, alimentos, e esses alimentos eram distribuídos para os mendigos, peregrinos, era órfãos e viúvas. E quem estava roubando ali em Malaquias eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos. Mas aí hoje você descobre que o teu pastor meteu a mão no dinheiro lá, um desfalque grande, e você diz assim, olha pastor, digamos que você chamou ele no particular. Eu vou falar isso aqui para você só refletir um pouco. Aí você chamou ele lá no 18º andar da igreja. No topo do prédio, vai com ele até a beirada do prédio. E diz assim, olha pastor, descobri que o senhor está roubando, e desfalcar, vamos falar a verdade, é roubar, né? Roubando o dinheiro dos dízimos. Então quando você vê líder religioso sendo preso, dizendo, mas eu não sei, mas eu não estou sabendo de nada, e vai preso, e a justiça prova que houve desfalque, né? Ele vai gastar bilhões da igreja para não ser preso e para morrer o assunto, vai botar 200 advogados se precisar para não ser preso, né? E todo criminoso tem o direito de se defender. É justo que se defenda, não é isso? As nossas leis dão direito a isso. Então ele faz isso e você diz, olha pastor, então é o seguinte, e sei que é o senhor que está metendo a mão no dinheiro. Eu vou descer aqui agora, vou denunciar o senhor, porque eu já tenho as provas. Eu guardei as provas em casa. Inclusive, você que trabalha dentro de igreja evangélica. Você que é tesoureiro. Você que mexe com dinheiro ali dentro, ali, sabe? Faça relatórios. As coisas erradas, anote, guarde, tire foto, fotografe, guarde em casa. Porque amanhã isso é a tua garantia de que você não venha se tornar amanhã uma queima de arquivo. Para que você amanhã não venha ser até acusado de alguma coisa, de cúmplice em um ato criminoso. Mas discuta com ele, diga isso para ele. E mais ninguém, e sobe com ele no 18º andar. E diz, vou descer aqui agora, vou direto para a delegacia, vou abrir um boletim de ocorrência, vou ao Ministério Público, vou denunciar o senhor, porque o senhor está roubando a igreja, pastor. Fala isso para ele, no 18º andar, na beiradinha do 18º andar, é aí que é esse 1 minuto que eu te falei. Então você leva 23 horas e 59 minutos achando que teu líder espiritual é o santo
é o mediador entre Deus e você, porque a pregação dele é boa. E você tem 1 minuto com a conversa com ele lá no 18º andar e põe ele contra a parede, isso é que ele faz com você. Ele pega você assim pelas pernas, tchum, tchum. E joga você de lá de cima embaixo. E depois ele vai chegar e dizer, não, ele se suicidou. Eu fui lá tentar segurar ele, mas não consegui segurar. O pobrezinho estava desorientado porque estava metendo a mão no dinheiro da igreja. Porque é o homem, é o ser humano. Não teve um caso aí de testemunhas de uma igreja que um grupo de pastores estava metendo a mão no dinheiro da igreja, e quando foram chamar o líder, ele estava sendo preso, ele disse, eu não tô sabendo nada disso, eu nem sei porque eu tô indo preso. É o espírito de Lula que baixa nessas pessoas. Você está entendendo? E testemunhas alegaram para a Polícia Federal que foram intimidados lá com revólver mesmo. Olha, aqui, ó. Você tira essa queixa, o seu depoimento, ou você muda o depoimento, ou a coisa é assim que funciona. Não dá para confiar. Você não é obrigado a confiar. Deus nunca disse para você confiar. O que Deus disse para você é o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Deus agora fala por intermédio do seu Filho Jesus. É isso que Deus quer plantar na tua cabeça, no teu coração, na tua mente, para que você não dependa de ficar atrás de um líder que você não sabe o que ele está fazendo. Não é só do que ele está fazendo. E ele não vai dizer até... Olha, você sabe quando tinha um caso de um pastor nos Estados Unidos? Mas era um pastor, olha... Era o pastor. Do carisma a uma pregação eloquente. Aí, um dia pegaram ele com um caso com outro homem, olha só, um pastor que batia de frente contra o homossexualismo, não sei que palavra até usar isso, eu não posso falar aqui para magoar, porque ninguém, não cabe a mim, mas eu queria até, né, deixa eu tentar aqui explicar direito. Pegou esse pastor com um caso homossexual, pronto. Aí descobriram e trouxeram para a igreja. E ele já estava 2 anos praticando isso. Pam, 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 pam. Sabe por que a igreja puniu ele? Puniu ele por ele ser um homossexual. Mas a igreja não puniu ele por estar 2 anos enganando a igreja. Porque ele era casado, tinha esposa, tinha filhos. Você está entendendo a hipocrisia religiosa como é que ela é? É assim, gente. Você não precisa correr atrás de uma pessoa para descobrir que ela é hipócrita. Não cabe. É melhor você não ir atrás dele. Olha, se todo cristão resolvesse vigiar o seu pastor 24 horas por dia, ia pegar ele e dizer, não vou seguir mais esse homem, não. Porque não tem como seguir, porque é homem. É homem. E se é padre e tem batina, é homem. E se é pastor, tem paletó, bem vestido, é homem. Não se pode, na vida espiritual, nas nossas vidas espirituais, nós não devemos pôr entre nós e Deus o homem. É difícil entender isso. Quantos casos de pedofilias, pais que hoje não sabem nem como lidar com os problemas de seus filhos, porque os abusos religiosos extrapolam até os pecados particulares dessas pessoas que são abusados. Eles não têm limite. Eles não têm limite para entrar na tua vida. Uma vez ele vence a barreira do tudo posso, é que eles vão viver na tua vida o tudo posso em você. Uma vez eu conheci um rapaz, ele estava desesperado, ele tinha uns 28 anos. Ele estava a ponto de se suicidar. Aí esse rapaz disse assim, eu estava com problemas de dívida financeira,
E eu levei, eu e minha mulher e minha filha, fomos para uma igreja evangélica e quando chegou lá, eu perdi a minha mulher pro pastor da igreja. Ele disse assim, né? Minha mulher era muito bonita, minha mulher era muito nova, muito bonita, e tal. E lá, ela hoje está vivendo com esse pastor dessa igreja. Ele perdeu a mulher na igreja. Não precisa! Você não precisa pegar a tua esposa, você não precisa pegar o teu marido e levar para ficar todo dia, cheirando cangote. Você não precisa disso. Você não precisa de levar teus filhos, tuas filhas para estar todo dia confinado em um ambiente. Olha, se pegar uma princesa e um sapo, trancar em um quarto durante um período, um vai se apaixonar pelo outro. E você vai dizer assim, como pode uma princesa se apaixonar com um plebeu? Como pode? Não é como pode. Essas são as possibilidades que estão em aberto no universo. No universo a probabilidade está em aberto e a cada dia... Por isso que a ciência cresce, por isso que tudo se moderniza, a ciência médica, a ciência agrícola, a ciência da justiça, todo dia vai se aperfeiçoando, melhorando, porque a vida, a possibilidade, a probabilidade está em aberto. Foi deixado pelo próprio Deus eterno. E ele desenrolará o céu como cortina, para que o homem vá aprendendo. Então, aprende pelo menos isso. Não confia! Por que tu vai ter que confiar tua esposa, ou teu marido, ou teus filhos, ou tuas filhas, com um líder religioso, porque parece ser santo, porque ele diz que é santo, porque o que ele fala parece ser santo, ninguém é santo, só Deus é santo. O ser de santo como vosso Deus é santo é uma possibilidade de você, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim. É um conflito diário. Eu travo um conflito diário para ser verdadeiro, para nunca mentir, para não andar com mentira, para ser perdoado pelos meus erros, minhas falhas. E eu vou me colocar entre Deus e você? Basta os meus problemas, basta os meus erros. Assim com você. Você não precisa disso. Você não precisa expor a tua família, você não precisa expor a tua vida, a tua intimidade, porque geralmente, quando uma pessoa chega dentro da igreja, ela chega tão frágil, ela chega tão desarmada, que ela abre a sua intimidade, intimidade da esposa, ou a esposa abre a intimidade do marido, a intimidade dos filhos, intimidade das filhas, e você vive um prisioneiro de alguém que conhece demais a tua intimidade, mas não quer abrir 1 milímetro da intimidade dele, porque ele quer ser o seu mediador. Ele precisa de ser o seu mediador, e ele não vai dizer para ele quem ele é. Olha, se meu pai se colocasse como mediador entre Deus e mim, eu não aceitaria. Se meus irmãos se colocassem como mediador entre Deus e mim, eu não aceitaria. E por mais que meus irmãos são sinceros e gostam de ser verdadeiros, e tem um exemplo de ser verdadeiros. O mais velho, eu de pequenininho sempre admirei, por exemplo, o mais velho pela retidão, né? Ali é centrado no que quer. Eu não colocaria, porque é homem. Eu não colocaria. Eu só tenho uma pessoa que eu colocaria como mediador entre Deus e eu. Só tem uma pessoa. Esse eu não tenho. Olha, por esse eu não tenho nenhuma dúvida. Jesus é o único mediador. Você está entendendo? Ah, mas Paulo, mas o pastor é meu irmão. Não importa. É homem, é ser humano, é de carne e osso, é sujeito às mesmas paixões que até mesmo os apóstolos, discípulos de Jesus, todos nós somos homens. Por isso que Pedro, ele diz assim, olha, em breve eu deixarei esse meu tabernáculo, cujo eu mesmo sou sacerdote. Por isso que você não vê por aí igreja de São Pedro, igreja de Pedro, você não existe.
Alguém pode atribuir. Eu posso abrir aqui, botar aqui uma placa na porta da minha casa aqui. Olha aqui a placa, Caixa Econômica Federal. Venha fazer o seu depósito aqui. Eu posso colocar. Porém, a polícia vem, fecha e me prende como falsário, falsificador. Deu para entender? Então a pessoa pode dizer, olha, essa igreja aqui foi fundada por Tiago. Pode. Mas não procede da verdade. Cabe aos os enganados querer se deixar se enganarem pelos enganadores. Deu para entender? Você não precisa disso. Olha, você já imaginou se os discípulos de Jesus, cada um fundasse uma igreja para si? Lembra lá quando Jesus, no Monte da Transfiguração, aquela ideia boa de Pedro, né? Que tal fazermos 3 tendas, né? Uma para mim, uma para tu, ele nem diz para ele, né? Uma para tu, outra para Elias e outra para Moisés. Que sugestão boa, que tal? 3 igrejas, uma Maranata, uma Deus Amor e uma Batista. Salada danada. É a vacina contra o coronavírus. Ou é o coronavírus, né? Você entendeu? Nós não precisamos disso. A nossa relação com Deus tem que ser pura, absoluta e sem amarras. Sem igrejas, sem religiões, sem pastores, sem padres, sem pai de santo. Paulo, mas tá lá escrito lá, né? Lá em Tiago, Efésios, né? Um para pastor, outro para diácono. Não. Ali é dons, derramado dons sobre os homens. Dons, não é ser. Ser é quem deu a vida na cruz. Dons é Deus usar você, não para você ser o guru espiritual oficial de uma pessoa. É pontual, é aquela coisa. É Filipe sendo levado pelo Espírito Santo de Deus para ali orientar o eunuco, mas o eunuco seguiu o seu caminho. O eunuco não seguiu o Filipe, não. Filipe não disse, não, mas agora que eu te batizei, você vai seguir agora a minha igreja. Não, rapaz, não é assim não. Você não vai assim lá para sua terra sem as nossas doutrinas reveladas, as nossas doutrinas inventadas, chutadas, de revelagens, de visagens. Não vai embora assim não. Você tem Jesus, mas falta agora nossas doutrinas, nossa igreja aqui. Não, rapaz. Você é doido? Você quer morrer? Quer morrer, diabo? Não. Felipe, Paulo, Tiago, Tadeu, Bartolomeu, todos eles, Mateus, todos eles não criaram uma denominação para si porque eles sabiam que ia rachar o corpo de Cristo em facções religiosas. Por isso eles eram unânimes em Cristo em vós a esperança da glória. O ter a mente de Cristo é isso. É você desfazer essa mentalidade religiosa, lavar essa mentalidade religiosa, essa mentalidade carnal que nasceu dentro desses projetos religiosos e nascer de novo da água e do Espírito, ser uma nova criatura e dizer de agora em diante é eu e Jesus. Agora em diante Jesus é o meu único pastor, o meu único pregador e o meu único mediador. Entra no teu quarto e fala assim, Jesus, deixa-me ter comunhão com o Pai. Me ajuda. Me dá fé. A fé é um dom glorioso do Deus vivo. Me dá fé. Experimenta, rapaz. Toda vez que você for sair para uma igreja evangélica, uma católica, uma espírita, uma ortodoxa, uma Seixonoe, um Islã, uma anglicana, uma cientologia, uma maranata, uma adventista, uma cristã do Brasil, uma mormon. Todas as vezes que você sair, 10 minutos antes de sair, tenta conversar com Deus através de Jesus. Se você conseguir falar com Deus através de Jesus, você vai ver que você não precisa de ir mais para uma igreja, nenhuma igreja. Porque são igrejas de homens, criadas por homens, cuidadas por homens, enxertadas por homens, doutrinadas por homens. Por isso é que João escreveu e disse, filhinhos, tá aqui, ó. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes as necessidades de que alguém vos ensine. Mas com a unção
com a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Pronto. Tente aprender com Jesus. A unção de Jesus está na sua vida. Lembra quando Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou humilde e suave e encontrareis paz para vossas almas. Tira esse fardo religioso da sua cabeça. Apaga, pede a Deus para lavar esse estado mental, religioso, dessas doutrinas que você é obrigado a praticar dentro das igrejas. Que você é obrigado a ajoelhar diante de púlpito de madeira. Que você é obrigado a cantar cânticos com letras contaminadas com tendência ao erro e ao engano. A ter que marcar lugar para ir lá e encontrar com Deus, sabendo que Deus está na tua vida. Peça a Deus para lavar a tua vida. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Acho que é João 6, é isso? Se você crer que você já está limpo pela palavra que Jesus disse, você não precisa mais das palavras, das pregações de líder religioso nenhum. Você já é um convertido em Cristo Jesus. Amém? Com a paz do Senhor Jesus. Então, para você que é um devoto, seguidor lá da Flor de Lis, te peço uma coisa. Busca Jesus, se liberta, mas não cai em outra, tá bom? Se sair dessa, não cai mais em outra cilada. De seguir a homem ou mulher alguma. Ela pode ser de Deus, ela pode ser do céu, ela pode ser do Espírito Santo, ela pode ser das galáxias. Entendeu? Só siga Jesus. Você não terá decepção, nem frustração nenhuma, nem engano nenhum. Se todas as pessoas que estão dentro de uma religião, uma igreja evangélica, católica, espírita, umbanda, passasse a seguir Jesus, estaria fazendo um grande favor para os pastores, diáconos, presbíteros e fundadores de igrejas. Você estaria fazendo um grande favor para eles ir cuidar da vida deles, da mulher, dos filhos, e ter uma vida mais tranquila e sossegada, sem esse fanatismo religioso, que também é um fardo na vida deles, e é um fardo ordinário, viu? Que nunca tem comunhão com Deus. Tem comunhão com o estado mental que é desenvolvido na cabeça ali. Sem aquilo ele não tem paz. Com a paz do Senhor Jesus.